Boa noite, pessoal do Ibijus. Vamos para a nossa primeira live na jornada Nova Advocacia Criminal. E a ideia é que a gente possa ter encontro além das aulas, né? Porque acaba que nas aulas a gente fica bem, bem amarrado à questão das aulas em si, né? Teoria, prática. E às vezes a gente tem menos tempo para conversar, para tirar dúvida, tá? Então a ideia do Ibijus foi a gente montar de vez em quando alguma live para que a gente possa conversar sobre questões práticas do penal e do processo penal, seja dúvidas da aula, seja outras questões práticas aí que vocês queiram conversar. Acaba que no final das aulas lá da jornada Nova Advocacia Criminal, no final das aulas a gente tem alguns questionamentos, só que às vezes não dá tempo de responder tudo, né? Então a equipe do Ibijus separa algumas questões e daí a gente vai respondendo ali, né? Boa noite para o pessoal que está entrando aí. A gente sabe que já é tarde, que o pessoal já está cansado. Boa noite, Mônica, Márcio, Matheus, Reinaldo. Tem alguns nomes que é difícil de ler porque, né, é acoplado mais de um nome. Def Soares. Pessoal, a ideia é perguntas, tá? Então, a princípio a gente não vai ficar aqui trazendo conteúdo específico. A ideia é conversar sobre questões práticas do penal, do processo penal, dúvidas sobre as aulas ou questões mesmo que vocês queiram perguntar aí na área penal, de execução penal, outras, ainda que não esteja muito ligado ao nosso tema da jornada, né, mas se eu souber, né, a gente fica disponível aí para conversar, tá? Enquanto vocês pensam aí, eu anotei duas perguntas aqui que não deu tempo de responder. O pessoal me passou depois que terminou a aula hoje de manhã. E uma delas era sobre a questão da representação. Foi o José Reis, eu acho, que diz que eles enfrentam um problema onde mesmo aquelas ações penais públicas condicionadas, né, aquelas que precisa ter uma representação, mesmo naqueles casos e o juiz continua dando seguimento, mesmo depois que transcorreu o prazo prescricional, mesmo depois que passou 6 meses e não teve representação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa situar o que aconteceu. Lá, nos 6 meses iniciais, teve representação lá na polícia? Se teve, não precisa ter a reiteração, né, da representação em juízo. Se teve a representação na polícia, lá na fase do TCO, não tem problema nenhum. Tá? Pelo que ele falou, pela pergunta dele, a impressão que está é que não teve representação. Quando não tem representação, lá na fase policial, né, sequer teria seguimento de uma ação penal, por exemplo. Né, o promotor sequer denunciaria sem representação. Ou as audiências aí para transação penal, suspensão condicional do processo é depois da denúncia. Né? Acordo de não persecução penal, seriam situações difíceis de acontecer, porque normalmente, né, não tendo o requisito aí da representação, o Ministério Público sequer deveria dar seguimento, tá? Então, é raro acontecer, mas vamos supor que nesse caso não teve representação, não foi dado seguimento na representação. Qual que seria o caminho viável aí para o advogado, hein? O que vocês acham? Ele poderia, uma questão, né, talvez não tão usual, seria peticionar para o juiz dizendo que falta representação. Né? Como é que está sendo proposta medidas consensuais, ainda que sejam, né, transação penal, acordo de não persecução penal, mas em sendo ação penal pública condicionada, como é o caso da ameaça, não tem representação. Qual que seria a medida? Talvez, né, aqui não se fala em lugar nenhum em doutrina, tal, é fazer uma petição para o juiz. Né? Porque se fizer uma petição para o juiz e dizendo o juiz não tem condição de procedibilidade, né, não teve representação no prazo, já passou 6 meses, sequer cabe representação agora, o prazo já se esvaiu, né, já houve a decadência. E a opção mais usual está aí, né, o Júlio trouxe, HC para trancar. Tá?
trancar o inquérito, né, nesse caso aí que ainda não tem processo, ou trocar trancação penal. Tá? Então a medida viável seria essa. Se não resolver com o juiz, HC para trancamento. Tá? Ou se quiser já tentar direto o HC para trancamento, né, mas aí tome o cuidado prático do seguinte: se você vai tentar direto um HC para trancamento, deixe claro que o juiz está dando seguimento no processo sem representação. Tá? Ou seja, implicitamente o juiz está analisando porque ele está deixando o procedimento correr sem representação. Caso contrário, corre aquele risco da supressão de instância. Tá? Mas o mais usual aí é HC para trancamento mesmo. Tá bom? Mas nada impede que seja feita via petição para o juiz do caso. Outra pergunta que não foi respondida de manhã foi a do Jonas, a respeito de como iniciar na advocacia criminal. Né? Tá aí, é uma pergunta complicada, não só para advocacia criminal, nem qualquer ramo da advocacia. A princípio, se eu só abrir o meu escritório, né, não tiver contatos com outros advogados que às vezes não atuam na área criminal para me passarem, né, as causas criminais. Eu sei de amigos que começaram a advogar na área criminal dessa forma. Então se montam escritórios, às vezes ele trabalha sozinho, às vezes ele trabalha em outro escritório e diz: eu não gosto da área de família, tudo que chegar para mim que eu tiver conhecimento da área de família eu vou te passar, né? E o que chegar na área criminal passa para mim, né? Eu estou estudando, eu gosto da área criminal, você não atua na área criminal mesmo, né? Passa para mim. Esse é um viés. Outra possibilidade para advogar na área criminal é começar uma advocacia um tanto quanto pro bono, né? Aquela advocacia gratuita. Né? Mas dizer, cara, eu já estou caçando tatu a grito, ainda quer que eu advogue pro bono? Né? Não, a questão não é isso. É a questão de você... pessoal, qualquer coisa mandem a pergunta aí, depois eu procuro, tá? É a questão de você se fazer conhecer. Então, à medida que você começa a atender clientes e vocês vão ficando mais conhecidos, acaba que vai acontecer aquele boca a boca, né? Aquele cliente, por exemplo, que você entrou com o pedido de liberdade de graça, né? Porque você está começando na advocacia lá na tua cidade e você conseguiu êxito, aquele mesmo cliente vai contar para outros que você advogou para ele, que ajudou e tal. Eu particularmente tenho certa resistência com essa questão de advogar de graça, porque a não ser naqueles casos extremamente necessários e você por um ato, né, de solidariedade aí às vezes ajuda, mas acaba que às vezes não passa a impressão, né, de valorização do trabalho. Então eu conheci um profissional da área médica que ele só atendia particular, né, numa cidade do interior. Ele era o único otorrino da cidade, uma cidade de uns 40 mil habitantes. Ele era o único otorrino que morava na cidade, que trabalhava lá e tal. Tá? E daí? O que ele fazia? Só atendia particular. Ele falou, não, atendo plano de saúde. Porque se tendo plano ou não tendo plano, depende de mim. Eu atendo na rede pública de vez em quando, então se a pessoa quer esperar a rede pública, né, eu atendo no hospital do município. Salvo isso, eu atendo particular. Mas o que ele fazia? Ele combinava quanto que ele ia receber. Né? Normalmente o meu trabalho é R$1.000. Mas quanto que você pode pagar? Né? Eu estou vendo que você é pobre e tal. E ele brincava que ele recebia em queijo, recebia em carne, a pessoa parcelava, ele fazia qualquer tipo, né, de negócio para que a pessoa valorizasse o trabalho dele também. Tá? Obrigado aí pelo elogio da aula da manhã. Tá? E então, às vezes, essa questão ao amigo torto. E qual que é a ideia dentro dessa busca por novo mercado de trabalho na advocacia criminal? Né? Então, às vezes, essa questão de negociar preço e dizer, como eu estou começando, e deixar claro, porque depois, o dia que precisarem, você não precisa dizer que precisa, né, ser uma advocacia mais barata, não é isso, é só a questão que eu preciso ganhar nome. Tá? Outra opção é vocês procurarem as delegacias da cidade de vocês e dizer que vocês estão à disposição, que vocês estão advogando,
que se precisar de advogado, vocês estão à disposição, porque às vezes a pessoa está lá desesperada, não sabe quem procurar. Tá? Se vocês começarem a atender um cliente ou outro, né, deixar cartão com ele para ele passar para os outros clientes, né, e não vem com um cartão digital não, que funciona é o velho mesmo, o cartão de papel. Tá? Passar para eles para que ele repasse para as outras pessoas lá na cadeia ou no presídio que estão sem advogado. À medida que vocês fazem um atendimento, por exemplo, num presídio, né, e os presos veem que você foi lá, que atendeu o preso sai falando bem, que o advogado deu atenção, explicou tudo para ele, né, isso muda o teu conhecimento no público. Né? Então você começa, nesse boca a boca, você começa a ganhar mais clientes. Quer ver essa história de tratar a pessoa com humanidade e com respeito? Para quem não me conhece aqui, até eu tenho fama de ser rígido, né, como juiz da execução penal atualmente. Mas eu trato todo mundo, né, de forma humana, correta, como espero que me tratassem também. Independente dele ter errado, dele estar preso, do tipo de crime, né, são coisas diferentes, todo mundo está sujeito a errar. Agora, por exemplo, fazendo na outra vara de execução penal que eu estava, eu fazia uma média de 30 a 40 audiências, né, toda quinta-feira, e na terça eu fazia menos, as menos urgentes. Mesmo tendo um monte de audiência, né, entre e sai de advogado, entre e sai de defensor, o promotor era o mesmo, a promotora. Uma vez eu atendi, né, fazendo audiência com um rapaz, e ele falou sobre a falta grave, eu ouvi o MP e a defesa, dei a decisão regredindo ele de regime, e expliquei que já não era a primeira vez que ele praticava falta grave, que aquele fato estava demonstrado, que acho que ele tinha fugido da colônia penal agrícola, que ainda que ele não tivesse praticado um novo crime, mas não era a primeira vez que ele tinha indisciplina, expliquei tudo para ele. E daí ele me perguntou, né, doutor, mas quanto tempo que eu vou ficar preso? Aí eu fui no cálculo de pena, procurei o cálculo de pena, fui lá dar uma olhada sobre a questão do cálculo de pena, se eu podia explicar para ele sobre o cálculo de pena. Eu peguei o cálculo de pena, olhei e disse para ele, o senhor está condenado por um crime assim, tem um outro crime assado, se a gente fizer o cálculo aqui, o senhor vai perder um pouquinho da remissão, a previsão vai dar mais ou menos, era um cálculo fácil de fazer de cabeça. Eu disse, a previsão aqui é que mais ou menos para tal data o senhor vai ter direito a progredir de novo. Isso se o senhor tiver bom comportamento. Né? Isso se o senhor tiver com bom comportamento dentro do presídio, não chegar a nova condenação e tal, expliquei tudo para ele. Terminei de explicar, né? Disse que estava encerrada a audiência, ele disse, doutor, posso falar só mais uma coisa? Eu falei, tudo bem, só, né, a gente tem muita audiência, não posso demorar muito, né? Ele falou, não, era só para agradecer, porque o senhor me ferrou, mas me explicou tudo, né? O meu advogado nunca me explicou até onde que eu podia, pensa na situação chata, né, com o advogado na sala de audiência, nunca me explicou o meu cálculo de pena, por que eu estou aqui, até onde que eu posso progredir, qual que é a minha expectativa. Chega o cálculo de pena para mim aqui no presídio, mas eu não entendo, né? Então vejam a diferença de saber tratar também com o cliente, né? De saber explicar para ele o cálculo de pena. É uma coisa simples, que à medida que você está trabalhando com isso, vocês conseguem explicar para o cliente de vocês. E às vezes ele não tem essa atenção dos outros profissionais. Então à medida que você trabalha diferente, a tendência é que você, né, passe a ter um respeito diferente. E isso não é questão de ser parceiro do acusado, né, parceiro do réu, amigo do acusado, ninguém está falando isso. O que eu estou falando é de tratar as pessoas com humanidade, com respeito, independente do erro que cada um praticou, da pena que cada um está cumprindo. Tá? Mas mandem as perguntas aí, gente, só eu tô tocando no assunto. Se quiserem participar aqui também, deixa eu ver aqui se é pergunta que tem. Não. Porque às vezes o pessoal pede para participar e sem querer, né? Outra opção, que mais aqui? Outra medida que funciona bastante para a advocacia, quem está no começo da advocacia, é trabalhar como defensor dativo. Tá? Mas como é que funciona isso, Mário? Eu vi que um dos meus irmãos entrou aí. Eu tenho 2 irmãos da área do direito, né, o Marcos e o Mauro. Mário, Marcos e Mauro.
e um deles, quando advogava em Curitiba no começo, estava fazendo esse tipo de trabalho, tá? Tá, a gente já fala do regime semiaberto um pouco, tá, Wagner? E o que que ele fazia, né, e muita gente faz? Se propunha a trabalhar como defensor dativo, e o que que é isso? Sim, às vezes tem cidades, tem estados que a própria OAB tem um cadastro de advogados dativos, né, e passa para o judiciário e o judiciário vai nomeando aqueles advogados para fazer a defesa, porque não tem defensor ali na cidade, né? Então, nesses casos, já tem esse ato formal da OAB, mas não impede de você procurar também. Tá? Por exemplo, procura o juiz da vara criminal da cidade que vocês trabalham, ou no fórum criminal, e se dispõe, por exemplo, lá não tem defensoria pública, né, e se dispõe a fazer o trabalho defensor dativo. Ele vai condenar o Estado a pagar honorários, né, porque é obrigação do Estado esse custeio. A gente sabe de situações no interior de São Paulo, de cidades que não têm defensoria pública e tem advogado que só trabalha assim, né, só trabalha com defensoria dativa, porque chega uma hora que ele já tem uma carteira, né, tá chegando honorários que o Estado tem que pagar o tempo todo. E é isso aí, Mônica. A questão de quanto à equipe de trabalho, também abrindo uma janela aqui, a minha equipe de trabalho é fora de série, né? Seja assessoria, estagiário. Eu tenho estagiário que se forma e continua lá comigo, porque a gente acaba, né, trocando ideia. Ex-aluno que às vezes procura para fazer estágio voluntário. Eu acho que essa empatia com os profissionais que a gente trabalha como um todo é muito importante. E isso para vocês também no escritório de advocacia, né, seja na área que cada um está trabalhando. E o que eu estava falando? Do defensor dativo. Porque é interessante, vai chegar uma hora, por exemplo, numa cidade que não tem defensoria pública, que vocês já estão cheios de processos, né? E vai chegar uma hora que as pessoas começam a ver que você tem um trabalho de qualidade, e aquelas pessoas que podem te pagar vão começar a te contratar também. Tá? E ali, quando você está como defensor dativo, você consegue, né? Aí eu que eu falei, o Mauro. Mauro é meu irmão, é advogado, é concurseiro também. E então essa questão de você trabalhar dativo, o que acontece? Chega lá na terça-feira, tem 15 audiências de instrução e julgamento de violência doméstica, vamos supor. E chega lá, tem que ficar nomeando advogado, porque o réu chega sem advogado, chega dizendo que o advogado era só para o pedido de liberdade, que não é mais advogado dele, não tem defensor, pega a lista da OAB, liga, o advogado não está lá, o outro está em outra audiência, o outro está viajando e para toda a audiência e atrapalha tudo. O que muitos juízes fazem, né? Eu já cansei de fazer isso. Pede para o assistente, dá uma olhada aí no corredor, quem que está de advogado, né? Tá, o doutor fulano está aí. Daí pergunta para ele, o doutor tem audiência? Não, só daqui não sei que horas. Na verdade, o advogado já vai bem antes e passa o dia sapeando lá no fórum, né? E então vem cá que o senhor topa ser nomeado? Né? Não, vamos lá, doutor. A gente está aí para ajudar. Então, já cansei de trabalhar com advogados que faziam isso. Já sabe que a comarca não tem defensor, já sabe que o fórum vai ter problema para as audiências que vai faltar defensor, e isso rende, né? Ao invés de eu ficar nomeando cada hora um advogado, já pego o advogado que está ali e nomeia ele. À medida que eles começaram a perceber isso, por exemplo, uma cidade que eu trabalhei que ficou, né, mais de anos sem defensor público, a gente fez um rodízio lá mesmo e já combinava. Doutores, terça, quarta e quinta tem audiência. Quem tem interesse, né, vamos fazer um rodízio aí. Terça é o A, quarta é o B, quinta é o C, também para não ter, né, favorecimento de um advogado. E aqueles que quisessem, né, tinha advogados que não queriam, né, tinha advogados que não atuavam no criminal, mas alguns advogados faziam e participavam, e inclusive diziam que era a maior entrada do escritório. Algumas épocas eram esses honorários, né, que começavam a entrar o tempo todo, tá? O Thiago aqui de Mato Grosso do Sul tem resistência ao ingresso da OAB em processos instaurados contra advogados no exercício da profissão. Qual o seu entendimento? Não sabia, tá? Porque a princípio o que acontece? O processo é público, né? O que pode acontecer nessas situações é ter processo em segredo de justiça, como envolve advogado, né? Às vezes pode ter sido declarado segredo de justiça para não prejudicar em alguma
em alguma situação aí. Particularmente, eu tenho seríssimas resistências a segredo de justiça. Acho que a regra é a publicidade, a regra da administração pública como um todo é a publicidade. Penso eu que o segredo de justiça ele tem que ser motivado sempre, não é defiro o pedido de segredo de justiça, ele tem que ser motivado por que eu posso excepcionar a regra que é a publicidade. Então, nesses casos, eu vou excepcionar por causa disso, disso e disso, né? Senão, eu não poderia excepcionar a publicidade, que é uma garantia constitucional, está, né? Lá no 37, ainda que o judiciário não, ele é a administração pública de uma forma indireta, né? A gente pensa em administração, pensa direto no executivo, mas a administração pública, como poder constituído, o judiciário também é. E a regra do processo é ser público, logo, a princípio, tem que motivar para não poder ter acesso, tá? Às vezes é um grande argumento esse. Espera aí, por que eu não posso ter acesso? Qual que é a razão desse processo ficar em segredo de justiça? Se não, peticiona lá, se não der, às vezes, né, aí, como não há uma questão de liberdade em risco, seria mandado de segurança mesmo, tá? Ou, né, representação administrativa, questionamento administrativo, tá? Quanto a pessoal, quanto a disponibilidade lá em PDF e tal no Telegram, é o pessoal do IBJUS que acompanha, tá? Então, tem que ver com o pessoal do IBJUS, tá? Mas eu vou falar para eles se foi disponibilizado lá, se vai ser disponibilizado. É o PDF do curso ou o PDF do e-book que falaram hoje, tá? Eu vou perguntar para eles, tá, Júlio? Quanto a semiaberto, anotei aqui que perguntaram, eu esqueci o nome já, mas como que funciona aqui? O semiaberto em Mato Grosso do Sul, no interior do estado, é tornozeleira eletrônica, tá? Então a gente não tem colônia penal agrícola industrial. No interior do estado funciona utilizando tornozeleira eletrônica, então é cada um na sua casa, sai para trabalhar de dia, à noite e final de semana recolhe-se na sua própria residência, ok? Nas cidades maiores, que é Campo Grande, a capital, né, tem em torno de 1 milhão de habitantes, Dourados é a segunda, tem um pouco mais de 200 mil, aí tem colônia agrícola, né? Não é uma colônia penal agrícola efetivamente, mas é um presídio fora da cidade, onde as pessoas ficam lá reclusas, podem trabalhar em coletividade ou saem trabalhar na rua. Campo Grande, por exemplo, eles saem... Tá, Júlio, eu vou avisar eles, tá? Sobre o PDF, se tem como eles colocarem lá. Vicente, eu já falo do curso aí, tá? Então, aqui em Campo Grande é dessa forma, tem empresas conveniadas. Por que que é assim? A ideia do regime semiaberto é a pessoa trabalhar dentro da unidade penal, né? À medida que os estados não têm regime semiaberto, essa é uma realidade do país, né? Campo Grande, por exemplo, é uma das poucas cidades que tem semiaberto. Nós temos capitais que não têm semiaberto. Então, como não tem como todo mundo trabalhar lá na colônia penal da Gameleira, é feito convênio com empresas. Então, algumas empresas vão lá, buscam o preso, levam ele para trabalhar, devolvem o preso lá no ônibus. Empresas menores que contratam em torno de 10 pessoas, é concedido o vale transporte, tem uma linha de ônibus municipal que passa na frente da unidade, então libera o preso do semiaberto, né? Essa liberdade é intermediária, ele não está nem no aberto, que ele pode sair sem vigilância, e ele não está nem no fechado, que não pode sair, né? Então ele pega o vale transporte, pega o ônibus de transporte público, vai para o trabalho e é mais ou menos cronometrado, né? Qual que é o horário que ele é liberado, por exemplo, 6 horas da manhã, logo ele tem que estar lá no trabalho 6h30, se tudo correr bem. Então chega às 6h30, ele bate o ponto no emprego. Se algum funcionário preso, né, do semiaberto não chegar no horário, a empresa avisa, o funcionário João, Pedro, Mário, a Maria não chegou. E é dado como desvio de rota porque ele está atrasado. Ou aconteceu alguma coisa e tem que ser apurado, ou ele fugiu, tá? E assim vai funcionando. Tem uma coisa engraçada nessa questão do semiaberto. Eu fiquei 2 anos na outra vara, né? Hoje eu estou no regime fechado. E as pessoas brincam que eu regredi de regime, né? Mas quando estava no semiaberto, que é a outra vara de execução penal da capital, conversando com os diretores, e é muito importante ouvir deles, né, o que funciona lá com os diretores.
Quanto à pandemia, antes de eu contar essa história, quanto à pandemia, o que acontece aqui? Semiaberto, na capital, fechou o trabalho externo para não ficarem circulando. Tá? Então as empresas pararam de levar o preso e eles estão ficando só com o trabalho lá na unidade. O aberto, em grande maioria, está domiciliar, porque aqui a gente tem casa de albergado também, o que é mais raro ainda no país. Então o aberto está domiciliar. O semiaberto no interior está todo mundo na tornozeleira, né, porque os juízes que atendem o semiaberto do interior combinaram, então está todo mundo na tornozeleira, não tem ninguém nas unidades de semiaberto, só a capital aqui que não, que é uma unidade maior, os crimes têm em torno de 1.000 e poucos presos, os presos de crimes mais graves do Estado acabam vindo para essa unidade. Né? Então, por exemplo, homicídio qualificado, estupro, situações às vezes que acontecem numa cidade pequena lá do interior, para ele não ficar cumprindo com a tornozeleira lá, ele acaba vindo para a unidade de semiaberto aqui na capital. Então, o juiz dessa unidade liberou só o pessoal do risco. Tá? Grupo de risco, idoso, doente grave, gestante, aquela história toda, né? Esses foram liberados, os outros não. No interior, liberou todo mundo do semiaberto para monitoração eletrônica, mesmo onde tinha unidade. Tá ok? O que eu ia falar? Quanto a essa questão do semiaberto, conversando muito, né, com os agentes penitenciários, com o pessoal que está lá, que convive com os presos, conversando com os presos nas audiências, né, com os sentenciados, e sobre a fuga, a evasão, né, do presídio, é muito baixa a evasão do presídio semiaberto. E mesmo os que fogem, a evasão gira em torno de 2, 3 até 7% quando ela está numa fase alta. E sempre conversando, né, sobre o porquê da evasão ser baixa no semiaberto. E primeiro é o medo de ir para o fechado, né? Óbvio, o ser humano trabalha muito com a hipótese do perigo, do medo, do prejuízo. Então tem o medo de voltar para o fechado. Ali ele pode ver a família final de semana, ele tem a saída temporária, ele tem trabalho, é um presídio com mais disciplina, né? Porque ele é menos superlotado que os outros. Então aquele preso que realmente quer mudar, né, só tem um problema de convívio ali com facções criminosas. Mas o resto funciona melhor no semiaberto do que no fechado, principalmente porque eles têm o medo de ir para o fechado de volta. Segundo, trabalho, né? Em torno de 60% a 70% dos presos do semiaberto, a média é 60% trabalho. Então eles chegam, eles ficam num período de quarentena, né, para verificar o comportamento deles. Depois depois do primeiro mês, eles começam a ser liberados para trabalho ali, interno, com vigilância. Depois eles passam por um trabalho que eles sabem que é mais rigoroso, que é mais disciplinado. À medida que vê que o cara realmente está disposto a cumprir direito, ele ganha direito para esses trabalhos, né, mais longe, menos vigiado. Quanto à questão da remissão, pelo que eu sei aqui, o juiz, né, que é outro juiz, não tem dado. Né, ele pelo menos até o último entendimento dele, o entendimento é que se ele não está trabalhando, não tem a remissão. Há o entendimento, né, da remissão ficta, o STF tem ministros que aceitam, é um tema bem polêmico, onde diz que aquele preso que quer trabalhar e não consegue trabalhar, ele teria que ter direito do mesmo jeito à remissão, tá? Porque já que ele quer trabalhar e está sendo impedido de trabalhar por forças outras, ele tem direito à remissão, que é o abatimento de 3 dias, né, de trabalho, ele abate 1 dia na pena. Tá? Então, mas aqui, até onde eu sei, não está sendo feito assim. Mas é um argumento interessante para o advogado, né? Porque ele não está tendo abatimento da pena, não está trabalhando, não é porque ele não quer, por causa da pandemia. Né? Logo, eu quero a remissão ficta, que tem precedente no Supremo. Tá? Da historinha, e perguntando dos presos, né, eles não falam, o preso não abre o jeito. Né, não abre, eu li jeitinho brasileiro aqui, não abre o jeito. O preso normalmente não conta de verdade o que aconteceu. Mas conversando com os agentes penitenciários, com o diretor, com o pessoal, e digo, mesmo tendo tanta fuga, como é que vocês recuperam tantos presos? Né? Porque a fuga é 2%, 3%, né? Mas de 1.000 presos, né? Não são tão poucos assim no mês. E mesmo assim recupera-se muito.
e como é que é feita essa recuperação, tá? Eu já falo aí sobre a remissão de outras penas. Como é que recupera tanto preso, né? E daí o diretor me disse: doutor, quem mais ajuda a gente a recuperar preso é mãe e esposa. Porque ele foge, mas ele foge sem nada, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Normalmente, né, ele, ainda que ele queira fugir para longe, mas ele passa em casa, nem que seja para pedir dinheiro. E acaba que ele passa em casa, né, quem tem família, ele vai passar em casa e lá a mãe e a esposa convencem ele a voltar. Por quê? Porque ele está trabalhando, porque ele melhorou a questão com droga, que normalmente é mais difícil o acesso a entorpecente, porque elas estão percebendo a mudança e porque ele está colocando dinheiro em casa, né? Ele está trabalhando, ele ganha um salário mínimo e parte desse dinheiro ele repassa para a família. E daí? Será que elas querem que ele ganhe o mundo e fique fugindo ou querem que ele ajude em casa, volte para a unidade, cumpra a pena, principalmente se souber que se ele se apresentar, for a primeira vez, ele se apresentar em poucos dias, a gente não manda ele para ficar no fechado, porque ele se reapresentou. Então tem alguns estímulos que a gente usa aqui e que tem funcionado bem, tá? Então só para vocês saberem que normalmente esposa e mãe ajudam muito na reapresentação do preso foragido. Seja porque querem o bem dele, seja porque não aguentam ele em casa, né, e querem que ele volte para a unidade. Júlio, quanto à questão da remissão, a remissão segundo a LEP, ela é aplicável para os regimes fechado e semiaberto, tá? Ou seja, é aquele sentenciado que ele está cumprindo pena sob a tutela direta do Estado. A ideia, inclusive, é que o semiaberto, o preso não saísse da unidade, né? Semiaberto é para ele cumprir na colônia penal agrícola ou industrial, ou seja, trabalhar lá dentro, trabalhar com a vigilância permanente do Estado. Na prática, que o executivo, principalmente por esforço do judiciário, do MP, da defensoria, da OAB, né, acaba, não, vamos, já que não dá para trabalhar, vamos adaptar, né, adaptar de um jeito, adaptar de outro, para que eles possam trabalhar. A ideia do sistema progressivo, que é um sistema pouco adotado no mundo hoje, se vocês pesquisarem, eu já dei uma aula sobre isso, fiz uma pesquisa de direito comparado, a gente vai ver que o sistema progressivo é muito caro, né, porque eu tenho que ter unidades do sistema fechado, do sistema semiaberto, do sistema aberto, como é o nosso caso aqui, aí o livramento condicional. No mundo, via de regra, eu tenho 2 regimes e o livramento condicional. Ou eu tenho o fechado e o livramento condicional. Esse sistema multiprogressivo, como é o brasileiro, aliás, eu acho que é só o Brasil que tem. E daí, né, como sempre, no Brasil se cria as coisas na lei e não se implementa. E depois o problema é do judiciário, é do advogado, é do defensor, é do promotor, é do preso, mas nunca é do executivo que não implementou, né, que não fez funcionar a lei que o próprio legislativo, né, criou e o executivo sancionou, seja normalmente em âmbito federal, né, mas a responsabilidade da questão da execução é estadual. Primordialmente, né, estadual. Que mais? Da remissão. Outras formas de remissão pouco utilizadas, aqui a gente tem todas elas, mas às vezes vocês estão advogando na área penal em outra região e podem buscar, né, até para, vamos combinar aqui, ver se a gente implementa uma forma de remissão para reduzir pena, eu vou ajudar a fazer esses pedidos e tal. Remissão por estudo, né, a cada 12 horas. Então, hoje em dia não tem desculpa para não ter, porque a gente consegue com o dinheiro do Conselho da Comunidade, com o dinheiro da sociedade, com doação de órgãos públicos que às vezes não vão mais usar aqueles equipamentos ultrapassados, implantar, inclusive, normalmente o judiciário aqui repassa computadores antigos para o sistema penitenciário utilizar, né, para salas de aula ou mesmo para o trabalho da GPEM, para ter aulas à distância. Se for aula monitorada, se for curso profissionalizante, ensino básico, eles podem ter direito à remissão, né, tendo avaliação, aula e remissão. Outra forma pouco utilizada, a remissão por leitura, tem estímulo por resolução do CNJ, né? Aí, a leitura de livro.
tem remissão, né? Tem no Paraná, tem em Santa Catarina, tem em alguns estados, aqui a gente faz. E como que funciona? Aqui é um projeto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então nós temos duas professoras, que são as professoras de penal e processo penal, uma inclusive é a esposa de um juiz, e elas desenvolveram esse projeto em parceria com nós da execução penal, conosco, para quê? Para onde os alunos do curso de Direito estudam alguns livros, né, e tem que ser livros que ensinem alguma coisa, que não seja livro político-ideológico, etc., livros de literatura, para que eles tenham alguma mensagem naquele livro. Então eles têm que ler, fazer um resumo, em caso de necessidade pode ser aplicado um teste oral, e à medida que elas informam que realmente foi feito, né, a leitura e o resumo adequadamente, pode ser um livro por mês, também cabe a remissão. Tá? Então aqui nós usamos as três, pelo trabalho, pelo estudo, pela leitura. Né? Tem mais alguma? Alguém lembra aí de mais alguma? Tem mais uma forma de remissão aqui que não precisa de estrutura nenhuma. Pode o preso fazer sozinho. Qual que é? Então, a leitura por remissão, a remissão por leitura, o mais difícil é pessoal, né? Porque tem que conferir. Também não dá para dizer que o sentenciado leu e vai ganhar a remissão. Tem que ter uma forma de controlar, porque se ele não souber que ele vai ter uma fiscalização, não vai funcionar direito, né? Mas é interessante e é legal a gente ver como vários estados têm, né? Eu vi que tinha ali em cima uma pergunta sobre exame, mas já foi a... Deixa eu ver se consigo ler aqui. Dá para puxar. Cláudio... o juiz requereu o exame criminológico, unidade prisional, demora mais de 6 meses, tal. O Cláudio, é o seguinte, a maioria dos estados não tem exame criminológico, né? Pessoal, para quem não sabe, a gente pode ter o exame criminológico de entrada no presídio e a gente pode ter o exame criminológico de saída do presídio. O de entrada é para classificar o preso, né? Pensar sobre o perfil, para classificar o preso, zona de isolamento ou não misturar com tal perfil, etc. Esse quase nunca tem. Quando tem, é um trabalho bem informal. A GPEM faz, né, as agências penitenciárias em geral mas faz de um modo informal. Na saída, né, fazer um exame psicológico, psiquiátrico, às vezes, do preso. Aqui em Mato Grosso do Sul nós fazemos, mas são pouquíssimos locais que fazem, pouquíssimos estados. O que é isso? É fazer a avaliação psicológica para saber se aquele preso oferece grande risco social. Ou seja, se ele tiver grande risco social, ele não tem um requisito que é a recuperação, o subjetivo, o mérito. Tá? E a gente tinha na LEP que o exame criminológico era aplicado. Depois o exame criminológico passou a poder ser aplicado desde que justificadamente pelo juízo da execução. Né? Isso. Como que a gente faz aqui, Cláudio? Se for fazer criminológico para todo mundo, inviabiliza, né? Não dá. Quem custeia aqui no Mato Grosso do Sul é o judiciário, né? Então são peritos que fazem convênio e eles recebem do judiciário para fazer isso, apesar de que, né, seria uma atividade do executivo. Mas aí se paga com verba do judiciário. E como que é feito? Naqueles casos de crimes graves, com violência, a critério, a gente combinou entre os juízes da execução penal, né, do regime fechado, aqui no interior, são 3 juízes no total no estado que trabalham com regime fechado. Então a gente combinou que manda fazer criminológico quando o crime é hediondo e violento. Tá? Então não vai mandar fazer esse criminológico para violência doméstica, por exemplo, né? Uma vias de fato que chegou numa prisão, uma lesão corporal leve até lesão corporal grave. Acaba que a gente usa para latrocínio, estupro e homicídio. Tá? Mas eu sei de um caso aí em Campo Grande que foi feito num caso que era roubo e homicídio simples. Mas ele tinha 5 roubos, 2 homicídios, uma pena de 30 anos, 3 fugas. Então, alguns casos concretos, desde que tenha violência, pena alta, várias fugas, a gente também manda fazer. Tá? Naqueles casos, que era a pergunta do Cláudio, eu acho, naqueles casos que demora muito, tá? Fazer o pedido para o juiz que, já que não está fazendo o exame, né, para que aprecie sem o exame criminológico,
Se o juiz negar, habeas corpus, tá? Ou agravo em execução, que é o recurso específico, né, na execução penal, até está previsto para a gente falar no outro curso, né? Não na jornada, mas no aprofundado lá, tá? Sobre recursos, tem o agravo em execução penal. Dentre os requisitos, Letícia, o comportamento ele não é pré-requisito para remissão, tá? Só eu tô vendo, não é contigo não, Letícia. Várias pessoas escreveram remissão com 2 S e a gente tem as duas, tá? Então aqui eu tô falando como professor, não é como para sacanear ninguém não. E não é só a Letícia, eu vi vários escritos remissão assim. A remissão de abatimento da pena é com cedilha, tá? Essa remissão é lá do direito civil, tá? A remissão da dívida é desse jeito, é com 2 S. E a remissão do penal é com cedilha, tá? Então só uma ressalva aqui. Para ele ter direito à remissão, não importa se ele tem bom comportamento ou não. Mas é que se ele tem mau comportamento, ele não consegue remissão. Por quê? Normalmente, a gente não tem remissão para todos os presos. O que acontece? A remissão, se o preso não tem bom comportamento, ele sai da linha de produção das remissões. Então, eu tenho um presídio com 1.000 presos. Eu tenho 200 vagas de trabalho, 50 de estudo e 40 de leitura. Ou seja, mais da metade não tem remissão, mais da metade não está trabalhando. O que acontece? Se ele não tem bom comportamento, tira ele da remissão, porque ele não está fazendo por merecer e traz outro que está esperando. Isso é uma forma de estimular o bom comportamento, porque se o preso não tem bom comportamento, ele não vai remir. E o preso adora a remissão, não é porque ele gosta de ler, né? Ele quer a remissão porque ele quer cumprir a pena mais rápido, tá? A maioria, né? Claro que é isso aí, a remissão dos pecados, tá? Quanto ao curso que eu fui passando, teve gente aí que perguntou que curso que é e tal. Então a gente está em andamento o curso que é Jornada Nova Advocacia Criminal. Acho que ainda dá para se inscrever, mesmo que já tenha começado. Ele é gratuito, online, teve aula terça, mas está salvo lá. Teve aula hoje e vai ter aula terça que vem e quinta que vem. Tá? São 4 dias, terça e quinta, 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Depois que vai ter, né, o outro curso que já abriu inscrição, que é o aprofundado. Né? Até eu tinha anotado o nome que é o curso avançado da Nova Advocacia na área penal, tá? Principalmente focado nas mudanças do pacote anticrime e essas questões técnico-teóricas, práticas, tá? Como trabalhar o risco de advogado e outras visitas serem transmissores de informação. É um baita abacaxi, não tem jeito, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem, né, alguns maus profissionais, que é aquilo que eu falei. Uma coisa é o advogado, né, a autoridade perante o cliente. É quem conhece do direito, é quem fala para o cliente que ele está errado, que ele vai fazer o possível, que ele quer ajudar, que ele está ali para fazer o trabalho dele, que ele é um médico social e ele está ali ajudando a trabalhar com aquele doente social que é o preso, que é o réu do processo criminal. A gente sabe que tem alguns que são inocentes, mas boa parte deles não são. Mas o advogado está ali para garantir que vai ser feito justiça, que ele não vai ter uma reprimenda inadequada, que ele não vai ter problema, né, com ilegalidades, com abusos, uma pena abusiva. Então, para isso que o advogado está ali. Agora, a gente tem maus profissionais, né, onde vira parceiro do preso. Entra celular, leva droga, leva informação, né, para o resto da organização criminosa. Então isso tem, como tem em qualquer profissão, né? Mal profissional tem em todo lugar. Então como controlar isso? Muito difícil, tá? Certificação é o curso do IBJUS, tá? Então eu tô ali como professor, né? Meu negócio eu sou juiz e a única coisa que o juiz pode fazer além de ser juiz quando dá tempo, né? Enquanto a cabeça funciona, porque chega uma hora que dá tilt, dar aula, né? Então eu estou ali como professor. Essa questão da organização e tal é com o IBJUS, certificação do IBJUS. Estou assistindo as suas aulas e já fiz Adelmo,
minha pergunta é... Deixa eu voltar aqui que minha pergunta é: interessante fazer memoriais em HC ou não? Já parte para sustentação. O amigo torto, depois manda o nome aí, porque é sacanagem ficar chamando de amigo torto. É interessante sim, tá? Sempre que for possível, o memoriais, né, é interessante. A sustentação oral, interessante, importante. Principalmente naqueles casos que realmente vale a pena. Né? Porque tem casos que você entra com HC, né, naquele esforço, é meu papel, sou advogado, eu vou tentar de tudo. Né? Eu tô aqui para defender em todos os remédios possíveis e eu vou propor o HC. Vou interpor, né, vou impetrar o HC, vou interpor o recurso. Então eu posso dizer, ó, nesses aqui vale a pena, nesses não vale a pena, é uma opção. Posso fazer em todos? Posso, né? Mas, ô Mário, o que é memoriais aí? Memoriais é o advogado fazer um resumo da peça e levar para os desembargadores, né? Para a Câmara Criminal, por exemplo, ele leva lá e explica ou deixa lá só para que ele tenha acesso àquele resumo e tal. É interessante sim, eu acho que ajuda bastante, principalmente quando for coisa diferente, tá? Quando é uma coisa muito peculiar, é um caso bem, bem particular, é uma situação que você acredita muito que a chance é boa, vale a pena. Fazer sempre é interessante? Mas a gente tem que ter aqui uma balança para pensar o seguinte: se eu tiver bastante causas e eu ficar levando memoriais o tempo todo, vai chegar uma hora que vai dizer, mas o cara traz sempre, né? Já tem a manifestação no processo. Então, pode, é interessante, tem que ver se vale a pena, né? Tudo é permitido, mas nem tudo te convém, né? Como dizia Paulo. Então, eu acho que é de pensar. Às vezes, não é o caso de levar sempre, tá? E é uma coisa também da questão de falar com o juiz. A gente vai tratar na aula de quinta-feira. Né? Tem formas, tem horário, tem método. Né? Como juiz eu posso falar isso. Né? Tem juiz que não gosta, tem juiz que não atende, né? Mesmo contrariando a disposição legal. Às vezes eles têm os motivos deles também, eu vou trazer aqui o porquê, quais são as reclamações dos juízes, tá? Mas na pergunta aí do amigo torto, vale a pena memoriais? Vale, tá? Sustentação oral, aí tudo bem, sustentação oral, se você topar fazer sempre, manda ver, faz sempre, é importante sim. Agora a dica, tá? Não faça aquela manifestação muito extensa que vai voltar desde a época do nascimento do acusado. Não faz isso, tá? Seja mais direto, porque senão você perde muito tempo na margem da história e a hora que você chega no centro da discussão, as pessoas que você quer que ouça, né, os desembargadores ou representante do MP, ele já dispersou, né? Já cansou, já perdeu o foco. Tá? A mesma coisa memoriais. Se eu fizer uma manifestação de 30 laudas e eu levar um memoriais de 20, né, o desembargador vai dizer, para que tem memoriais? Então era só ler a peça. Né? A ideia do memoriais é fazer um resumo que lá na hora ele vai acabar lendo aquela situação mais importante e recordar do processo. Porque no Brasil, o que a Suprema Corte Americana julga num ano, o STF julga num mês, né, ou menos que isso, não lembro, acho que menos. Então, o memoriais é interessante porque às vezes o estudo daquele caso, né, já faz dias, ele já misturou com outras histórias, então um resuminho ali breve pode ser interessante. E a sustentação oral melhor ainda, interessantíssima, né? Nada impede que faça os dois, mas dica, né, não seja prolixo, tá? Aliás, nem nas petições, tá? Às vezes eu brinco que a questão da informática, a gente teve uma grande facilidade na forma de trabalhar, até pelo volume de trabalho que a gente tem, só que as peças cresceram demais, né? Cresceram demais, tanto a petição quanto manifestação, né? Parecer do MP, quanto decisões. Porque o que acontece? Muita gente fica enxertando a peça, né? Então ele pega a peça e vai acrescentando, aí fica aquela peça enorme. Eu tive um professor na faculdade, lá em Curitiba, o professor Mansur, dava aula de tributário, eu acho, financeiro na época. Já faz um tempinho. E ele brincava assim, vocês que vão ser juiz,
quem quiser ser juiz, aprenda comigo, né? Eu sou advogado há, sei lá, trocentos anos, ele já era de idade, e ele dizia, aprenda comigo, a hora que você pegar um mandado de segurança com 30, 40 laudas, podem deferir a liminar, não precisa nem ler. Porque se o cara tem direito líquido e certo, eu preciso escrever 40 laudos, é porque ele não tem direito líquido e certo. Então, guardadas as proporções aí da brincadeira, mas acaba que a petição, às vezes, se você acha que fez a melhor petição da sua vida, uma petição de 100 laudas, não faça isso, tá? Porque às vezes você está começando e vai dizer, cara, é a minha causa, né? É o meu primeiro mandado de segurança, eu vou fazer aquele mandado de segurança. Só que lembrem que o juiz da vara da fazenda pública lá que vai analisar teu mandado de segurança, tem vários para ver no mesmo dia, né? Às vezes aquele mandado de segurança que podia ser apreciado hoje, o juiz vai olhar, né? Estou olhando, né, fazendo conta que é físico, hoje em dia quase tudo digital, vai olhar e vai dizer o quê? 100 folhas de petição fora os documentos, né? Tem mais 2 aqui de 20 folhas, né? Deixa isso para amanhã, eu vou fazer os outros, né? Eu resolvo 2 problemas aqui, talvez eu resolva um, porque eu não vou nem conseguir ler tudo agora, tá? Então a chance de ficar para depois é muito maior, a chance de demorar mais é muito maior, a chance do juiz achar que tem enrolação ali no meio é muito maior, né? A chance de passar coisa batida é muito maior. Por que eu digo isso? Porque ele vai ler dos fatos, vai entrar na questão da fundamentação jurídica, vai olhar a jurisprudência, né? Ele vai dizer, não, essa tese eu já conheço. Jurisprudência de novo. Ele já vai pegar o mouse de rolar e já vai rolar umas 3 folhas, né? Pô, mas certeza, porque tem 100 folhas para ler, ou alguém acha que ele vai ler as 100 folhas, né? Então, nesses casos, falem do direito, falem do fato. Para citar a jurisprudência, em situações conflitantes. Não precisa, toda a tese que você fala cita 2 folhas de jurisprudência. Toda a tese que você fala traz doutrina de 2 autores. Fica bonito, né? Para monografia fica legal, para trabalho de mestrado, para petição não dá, né? No Brasil não dá. Se fosse na Suécia, na Suíça, na Alemanha era diferente. No Brasil não dá, né? Porque enquanto ele está fazendo aquele ali, tem outros, tem o advogado na porta querendo reclamar do processo dele que não anda, tem gente no telefone dizendo que é de outro estado e que precisa falar com o juiz porque não tem como ser atendido, e ele vai olhar para ali e vai dizer que 100 folhas, né? Tá? Então tem que, quando eu digo entrar na cabeça do juiz, é interessante, né? Se você fosse o juiz, na situação do juiz, o que você ia pensar? Tá? Isso é muito importante na hora de fazer tuas peças, de fazer tuas manifestações, de falar com o juiz, tá? É o momento ou não é? Vale a pena ou não vale? Tá? Isso é uma coisa importante para vocês terem em mente. Tá? Quanto ao curso, a gente falou de prisão preventiva, né, da questão da advocacia, da estratégia, seja a estratégia de trabalho, a estratégia de identificar o perfil do cliente. A gente falou dos requisitos da prisão preventiva, os requisitos como eram antigamente, como estão hoje. Hoje a gente aprofundou na questão de não decretação de ofício, o que é polêmico, tem gente defendendo que ainda pode, principalmente agora, né, com o inquérito lá no Supremo agora, que a discussão vai explodir de uma vez. A questão de contraditório prévio sempre que possível. O prazo lá da revisão do 316. Na semana que vem a gente vai falar da questão das influências do coronavírus, né, para saídas, seja na questão da prisão preventiva, e falar um pouquinho também, já que eu vi que teve perguntas aí, vamos colocar um pouquinho lá também sobre prisão-pena, né, porque a gente tem prisão, que ela pode ser cautelar e pode ser prisão-pena. Das cautelares, eu tenho alguns põem a prisão em flagrante como sendo uma prisão cautelar, né, alguns não, põem a prisão em flagrante como um tópico isolado. Prisão temporária, prisão preventiva, essas, né, decretadas pelo juiz. E a prisão-pena, decretada pelo juiz. A única que não depende de uma decretação judicial é a prisão em flagrante, porque o crime está acontecendo, acabou de acontecer e tal, segundo lá o 302. Então a gente vai falar disso na terça, vai falar
de como peticionar, o contato com o juiz, essas questões que eu antecipei um pouco agora, né, de tamanho de peça, o que colocar, como o perfil da jurisprudência, né, cuidado para não pegar só a ementa, né, eu vou contar uma historinha semana que vem, tá? Então cuidado com algumas práticas aí que às vezes a gente por falta de conhecimento às vezes, outra por falta de tempo, né, às vezes passa vergonha, e a gente vai dar algumas dicas sobre isso. Isso ainda no Jornada, tá? Então a gente está no Jornada Nova Advocacia Criminal. Foi terça, hoje e vai ser terça e quinta que vem, tá? Aí depois o curso avançado da Nova Advocacia Criminal, que está com inscrição aberta, esse é pago, esse não é de graça, começa na outra semana, dia 30, eu acho, tá? Inclusive o bônus de hoje está até meia-noite, tá, pessoal? Para quem tiver interesse. Acho que era 25%, né, se eu não me engano, tá? Pessoal, faltam 3 minutos. Mais alguma pergunta a jato? E pensem para a próxima live, vamos fazer pelo menos mais uma semana que vem, tá? E daí, porque daí a gente consegue interagir, né? Como foi hoje, eu acho que é legal também trazer experiências, como as pessoas trouxeram aí de outros estados, perguntas sobre modo de trabalhar, eu acho que engrandece e ajuda, né, tanto quem já está no mercado faz tempo, ajuda quem está entrando agora, e fica aí um bate-papo, né, mais do que uma aula onde, né, acaba que o tema já vem pronto, tá? Então pensem aí para a semana que vem a gente marca outra, tá bom? Obrigado pela atenção, lembrem da aula terça-feira. Quem tiver interesse, lembrem do outro curso, né, que está com inscrição aberta ou avançado. E estamos à disposição. Vamos ver se no final de semana eu separo alguma postagem para o pessoal dos grupos. E se não, terça-feira a gente se vê de novo. Tá bom? Obrigado pela atenção, pela paciência. Quinta-feira já tarde, para mim ainda são 8h30, né? Para vocês já 9h30. Eu nem jantei ainda, agora que eu vou parar um pouco. Tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima.